comigo assim: eu não posso contar os meus sonhos para qualquer um. Eu quero começar trazendo um alerta para a igreja. O alerta é: você não pode contar os teus sonhos para qualquer pessoa. Você não vai ver na Bíblia em nenhum momento homens de Deus, mulheres de Deus, exemplos bíblicos de pessoas desabafando com qualquer um. Porque o maior mal que existe na vida das pessoas não é aquilo que está por fora dela, não é aquilo que está ao redor, ao lado externo. O pior mal que existe na vida das pessoas é aquilo que está no seu interior. Porque quando eu tenho no interior algo que me coloca para baixo, quando eu recebo uma palavra de alguém que diz assim: tu não é ninguém, tu não tem condições, isso te coloca para baixo. E te colocando para baixo faz você ter sentimentos que não era para você ter, faz você ter pensamentos que não era para você ter, faz você ter reações que não era para você ter. E nós somos muitas vezes atormentados por palavras negativas. Às vezes você conta os teus sonhos e os teus projetos para qualquer um. José contou o sonho no lugar certo. Porque você sabia que existe um lugar certo para mim contar os meus sonhos? Você sabia que existe um lugar certo para mim contar a minha história? Que lugar é esse? Primeiro, eu posso contar os meus sonhos e a minha história para minha cobertura espiritual. A minha cobertura espiritual, ela está apta para ouvir e interceder por mim. Quando eu falo em cobertura espiritual, a cobertura espiritual do membro do GA é o seu líder, a cobertura espiritual do líder do GA é o seu supervisor, a cobertura espiritual de toda a igreja é os pastores. Então, se você contar os teus sonhos confiando no líder, não tem problema nenhum. Se você contar os teus sonhos confiando no teu supervisor, não há problema. Se você contar os teus sonhos confiando no teu pastor, na tua pastora, na tua supervisora, na tua líder, não tem problema. O problema é nós sair contando para todo mundo: ah, eu quero comprar um carro, e o carro que eu quero é na cor tal, é do jeito tal, o dinheiro vai sair amanhã. Às vezes essa pessoa é uma pessoa com um coração tremendo, é uma pessoa que quer o teu bem, mas nela existe um espírito, porque ela não é cristã, ela tem um espírito às vezes de inveja, e esse demônio de inveja ouve o teu sonho, porque o diabo não consegue entrar na tua mente, o diabo não consegue saber o que está no teu pensamento. Ele pode entrar na mente das pessoas para provocar reações. O demônio pode entrar na mente de uma pessoa para provocar reações, para dizer para ela: tu não consegue, tu não pode. Mas ele só vai saber o que tu pensa se tu falar com a tua boca. Qual é o lugar que é certo para mim contar os meus sonhos? Existe algo na tua casa, presta atenção, existe um lugar na tua casa que não é tão valorizado quanto o sofá de algumas casas. Tem coisas na tua casa que é mais valorizado do que eu vou falar. Tem gente que valoriza mais a cama, tem gente que valoriza mais o sofá, tem gente que valoriza mais a televisão. Pasme, tem gente que valoriza mais o banheiro, o seu chuveiro, seu momento ali de intimidade. Mas tem um lugar, amado, que é sagrado na tua casa, e esse é o lugar ideal de compartilhar com a tua família os teus sonhos. Entenda, com a tua família. E aonde é, pastor? Na mesa da tua casa. José, ele estava na mesa da sua casa quando ele conta
para o seu pai, para a sua mãe e para os seus irmãos os seus sonhos. A Bíblia não diz que um demônio entrou ali, a Bíblia diz que os seus irmãos ficaram irritados, os seus irmãos ficaram furiosos, prenderam José, mentiram que ele estava morto, venderam ele, porque tinham medo de onde ele ia chegar com seu sonho. Por que, pastor, foi os irmãos? Porque o diabo não tem domínio sobre a mesa da tua casa. Se alguém trair na mesa, aonde Judas traiu Jesus, ele sentava na mesa, mas Judas, ele traiu sentando na mesa, mas Jesus não guardava segredo na mesa. Quando Jesus estava sentado na mesa, ele diz: esse é o meu pão, que será partido por vós, e esse é o meu sangue, que será derramado por vós. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. E parte o pão e entrega na mão dos seus discípulos, serve o vinho e entrega na mão do seu discípulo. Ele sabia que ali tinha um traidor, sabia. Mas por que ele compartilhou? Porque a mesa é um lugar sagrado. A mesa da tua casa é um ambiente sagrado de proteção, aonde Deus tem guardado da tua mesa. Pastor, muitas vezes falta carne, mas não falta o básico. Pastor, muitas vezes falta o básico, mas não dá fome, que a Márcia falou hoje pela manhã. Ah, pastor, quando eu sento na minha mesa eu não sinto paz, porque a mesa não está em paz? Não, você não está em paz, porque no ambiente da mesa você atrai a presença de Deus para aquele lugar. A Bíblia diz que Davi, ele escreve os Salmos, diz: prepare-se uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Samuel, ele esperou Davi chegar na mesa. Quando Davi chega na mesa, ele derrama o óleo e diz: aqui está o rei de Israel. A mesa é um lugar sagrado. A mesa é um lugar onde eu devo compartilhar as minhas histórias. Na mesa eu devo trazer à memória aquilo que me dá esperança. Na mesa eu tenho que mostrar para a minha família a origem daquilo que eu tenho. A mesa é o lugar onde você tem a oportunidade de compartilhar coisa para as pessoas da tua casa, que o diabo não vai ouvir, que os demônios não vão ouvir. Pastor, mas se alguém da minha mesa for contra o meu sonho, a guerra que você vai ter vai ser contra a pessoa, sim, mas não vai ser contra o inferno. Mas se aquela pessoa ela colocar diante do inferno, dificilmente alguém vai fazer isso sentando na tua mesa, sendo do teu sangue. E se fizer isso, você vai, em nome de Jesus, pela ousadia, ter a vitória de José, ter a vitória de Davi, porque todos aqueles que na mesa ouviram, presta atenção, todos aqueles que na mesa ouviram os sonhos, eles não tiveram êxito. Todos aqueles que compartilharam os seus sonhos na mesa, eles alcançaram o êxito de Deus. Davi foi rei de Israel, José foi governador do Egito, e Jesus deu a vida por mim na cruz e nos salvou, para o nome dele ser glorificado hoje pela igreja. Aleluia! Eu quero trazer à memória a morte de Cristo. Eu quero trazer à memória que Cristo morreu. Vocês entendem que Jesus ele está dizendo para mim isso, e eu vou fazer isso agora. Eu vou servir a Santa Ceia agora, para os novos batizados ontem. Eu vou servir a ceia agora para quem não ceiou esse mês de agosto, mesmo mês que vem, semana que vem já tem ceia, mas quem não ceiou em agosto vai ceiar agora. Só que a minha pergunta não é, amado, quanto nós vamos ceiar, não é o tamanho do pão que nós vamos comer, não é a importância que eu dou para este momento. Você, quando ceia, você está trazendo à memória o que te dá esperança. Você, quando ceia, Verônica, você pega o pão e diz: esse é o corpo de alguém que partiu por mim, e come. Esse é o cálice de alguém que deu a vida por mim, e bebe. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Filhos, traz a memória
o que te dá esperança. O sangue derramado não foi para a morte, preste atenção, o sangue derramado foi para a vida. Eu tenho muito mais coisas para trazer à memória que me dá esperança do que coisas negativas.